Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da Hapvida, referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes os senhores Jorge Pinheiro, CEO, Bruno Cols, diretor superintendente financeiro, e Guilherme Narros, diretor de relações com investidores. Informamos que este evento será gravado e a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.hapvida.com.br/ri. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Hapvida, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Hapvida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jorge, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jorge, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todos por participarem da nossa teleconferência. É com enorme satisfação que apresentamos a todos os resultados da Hapvida referente ao segundo trimestre de 2020. Ao longo dessa pandemia extraordinariamente desafiadora, sou lembrado diariamente da incrível e resiliente companhia que construímos aqui na Hapvida. Observamos nossos colaboradores, médicos e profissionais de saúde trabalhando todos os dias para salvar vidas e gostaria de agradecê-los por sua dedicação aos nossos beneficiários e pelos sacrifícios que eles e suas famílias têm feito em meio a essa crise de saúde. Muito obrigado. Continuamos a apresentar excelentes números e isso nos orgulha muito. Atingimos resultados financeiros e operacionais espetaculares e, mais uma vez, atingimos um patamar inédito para a Hapvida em vários âmbitos. A receita líquida no segundo TRI de 2020 da Hapvida, incluindo aquisições, apresentou um crescimento de 62,7%, quando comparada ao segundo TRI de 2019, impulsionada tanto pelas aquisições quanto pelo aumento do número de beneficiários e dos reajustes implementados no período. O EBITDA foi de expressivos 607,8 milhões de reais, um aumento de 107% na comparação com o mesmo TRI do ano anterior. O número de beneficiários de saúde e adultos na visão Hapvida com aquisições cresceu 53,3%. Já no cenário saúde Hapvida ex-aquisições, perdemos em termos líquidos cerca de 35 mil beneficiários, principalmente na carteira corporativa, consequência dos ajustes de quadro que nossas empresas clientes precisaram fazer para passarem pela crise causada pela pandemia e também pelo cancelamento de forma ativa de alguns contratos empresariais que tinham margem de contribuição negativa para os quais não conseguimos chegar a um acordo. Para a gente, o mês de maio foi o pior do trimestre, mas o mês de junho já mostrou forte recuperação. Importante mencionar que empresas baseadas nas regiões que passaram pela pandemia primeiro, como Manaus, Recife, Fortaleza, Belém, São Luís, cidades onde se concentram 43% da nossa base de beneficiários,
já voltaram com suas operações praticamente normalizadas. Adicionalmente, como já havíamos antecipado ao mercado, o Apvida normalmente se beneficia de momentos como esse, em que as empresas e famílias precisam fazer ajustes orçamentários e podem contar com um plano de saúde inteligente como a Apvida. Portanto, já estamos vendo um pipeline comercial nessas regiões voltando a ficar bem aquecido, com cotações relevantes vindo ao mercado e a Apvida muito bem posicionado para conquistar esses novos clientes. Aliás, já fechamos alguns contratos nessas regiões e também nas regiões das empresas recém-adquiridas, que devem ser implantados nos próximos meses. Isso representa uma perspectiva bastante positiva para o Apvida para o segundo semestre. No lado do sinistro, as regras de distanciamento social e a suspensão determinada pela ANS promoveu uma queda acentuada de demanda por procedimentos eletivos no trimestre. Consequentemente, a sinistralidade caixa do Apvida ex-aquisições no segundo trimestre de 2020 foi de 49,8%, uma redução extraordinária de sinistralidade de 7,3 pontos percentuais na comparação com o segundo TRI de 2019. Uma informação importante é que desde o início de junho voltamos a endereçar o backlog de cirurgias eletivas que haviam ficado represadas por conta da pandemia. É com satisfação que informo que, até essa data, excluindo as regiões onde as cirurgias eletivas ainda não são aconselhadas, mais de 90% desses procedimentos já foram realizados e acomodados sem impactos nas nossas operações. Já as consultas e exames eletivos, que começaram a apresentar recuperação desde maio, já apresentam uma demanda de cerca de 90% do volume histórico mensal. Acreditamos que a demanda deve se normalizar até o fim desse ano. A companhia permanece crescendo e expandindo suas operações e marcando presença em novas regiões. No segundo trimestre deste ano, iniciamos, de forma orgânica, nossas operações em Brasília, capital do país, com um portfólio de cerca de 13 mil beneficiários, operando, por enquanto, com rede credenciada. Também continuamos a executar nosso plano de expansão inorgânica, com o anúncio da aquisição do Grupo São José, um dos principais players de saúde suplementar em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. O mercado de saúde suplementar permanece ainda muito fragmentado e, portanto, esse processo de consolidação deve continuar por mais alguns anos. Estamos certos que o Apvida é quem está mais bem preparado para aproveitar oportunidades que poderão surgir. Com caixa livre de 3,4 bilhões de reais, acreditamos que estamos em posição de vantagem para participarmos desse processo. Atualmente, temos em nosso pipeline cerca de 15 prospects em diferentes estágios de M&A. Mais um ponto importante: seguimos firmes e adiantados na integração das recém-adquiridas São Francisco, América e RM, que juntamente com as aquisições da Medical e do Grupo São José, se transformarão em grandes plataformas regionais de crescimento da companhia. Já estamos começando agora em agosto, a segunda grande fase da integração, que é a implementação dos sistemas Apvida nas adquiridas. Começaremos com o Grupo América e a ARM, e o Grupo São Francisco vem na sequência. Seguimos com intensidade com os nossos planos de aumento de verticalização, tanto no Norte e Nordeste, quanto nas regiões das empresas adquiridas, com a entrega de várias obras que vamos detalhar mais para frente. Além dessas obras, que já se encontram em operação,
seguimos empenhados na entrega de dezenas de ativos assistenciais nos próximos 12 meses. Temos 10 hospitais que já estão ou em fase de projeto e planejamento ou já em construção. Um hospital em Manaus, um hospital em Maceió, 2 hospitais em Recife, uma nova torre médica no nosso hospital em Natal, um hospital em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um hospital em Uberlândia, além de 3 hospitais no interior de São Paulo, em Barretos, São Carlos e Bauru. Reforçando o nosso compromisso do Apivida com a transparência e o cuidado com todas as questões ASG, ambientais, sociais e de governança, acabamos de publicar nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Nosso relatório segue as diretrizes da Global Reporting Initiative, que é a primeira e mais difundida metodologia para a produção de relatórios no mundo. Agora, todos os públicos de interesse poderão consultar no documento informações importantes quanto ao nosso desempenho na ESG. Um dado interessante, por exemplo, em diversidade e igualdade de gênero. A Apivida possui 62% de mulheres em posições de liderança na companhia. E por falar em liderança feminina, nossa preocupação com o lado social, é com muita satisfação que informamos a criação de uma nova vice-presidente executiva de gente, gestão e diversidade. A cadeira foi ocupada pela Major Campos, que possui vasta experiência de mercado no tema e veio somar de forma estratégica ao sólido crescimento da companhia. Fazendo parte da diretoria executiva do Apivida, a Major é a primeira vice-presidente mulher da empresa. Em tecnologia, uma das novidades do mês trimestre foi o lançamento do novo aplicativo AppMed, que é o app dos profissionais médicos do Apivida. Nele, agora, todos os médicos conseguem verificar, em tempo real, suas cirurgias agendadas, com acesso fácil ao prontuário médico de cada paciente. Inclusive, com visualização de exames de imagens e laudos, tudo isso na palma da mão, diretamente do smartphone. Já em inovação, mantemos nosso pioneirismo no uso de inteligência artificial em saúde para ganhos de eficiência através da MEIA, nossa Health Tech. Nos últimos meses, implementamos 3 novas funcionalidades com o uso de Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina. Passamos a fazer análise de imagens de raio-x, começamos a realizar auditoria de procedimentos odontológicos e também auditoria de procedimentos médicos. Como sempre tenho feito, antes de passarmos para a explicação de resultados, gostaria de reforçar alguns pontos importantes para mostrar o nosso compromisso e transparência na forma como continuamos enfrentando a pandemia. Somos a única operadora de saúde do Brasil que divulga todos os dias, desde o início da pandemia, boletins informativos sobre as nossas operações de combate à Covid-19, com dados sobre o número de atendimentos, internações, óbitos e recuperados. Até essa data, nesse release, mais de 12.700 pacientes já haviam se curado da doença. Desde o início da pandemia, já realizamos mais de 70 mil consultas e orientações médicas por telemedicina específicas para a Covid para os nossos beneficiários. Fizemos também mais de 30 mil consultas por telemedicina não relacionadas à Covid, reduzindo a exposição de todos ao vírus. A taxa de resolutividade é muito alta, com somente cerca de 5% dos beneficiários que usaram o serviço sendo orientados a se dirigirem a uma de nossas unidades físicas. Fomos ágeis e customizamos a nossa plataforma de telemedicina dias após o início da pandemia. Acreditamos que essa tecnologia veio para ficar. A telemedicina abre a possibilidade
de disponibilização de uma maior quantidade de médicos e assistencialistas onde quer que eles estejam no país, com a comunidade de ambos, médicos e pacientes, estarem onde quiserem. Mas não estamos parando por aí. Também estamos implantando algumas inovações com o uso da telemedicina. Por exemplo, criamos um serviço dentro dos nossos hospitais para que o médico generalista possa fazer uma videocall com o médico intensivista para auxílio na decisão de encaminhamento de acordo com a necessidade do paciente. Também criamos um pronto atendimento digital, com triagem e tudo mais. Mas também entendemos que algumas especialidades permanecerão sempre com a necessidade de consultas presenciais. Portanto, vamos investir de forma inteligente aqui, sempre com o objetivo de levar assistência de qualidade para nossos usuários, onde e quando eles precisarem. Seguramente, a telemedicina continuará sendo uma ferramenta utilizada pela Apivida para aumento de eficiência operacional com garantia de qualidade assistencial. Ultrapassamos a marca de 110 milhões de reais gastos no combate à Covid-19 até o momento. Isso inclui, por exemplo, a compra de respiradores e de equipamentos de proteção individual. Durante toda a pandemia, todas as nossas unidades permaneceram completamente abastecidas de EPI para a proteção dos clientes, médicos, enfermeiros, profissionais da linha de frente de apoio, de materiais e medicamentos, garantindo os tratamentos necessários para os nossos clientes, de leitos de enfermaria e de UTI para internações, quando necessários. O Brasil é um país continental e algumas regiões foram atingidas mais rápida e fortemente do que outras. Como a Apivida atua praticamente no país inteiro, temos regiões que já foram muito afetadas e já estão em curvas descendentes, como Manaus, Belém, Fortaleza e Recife, e outras que ainda estão passando por uma fase mais difícil, como Goiânia e o interior de São Paulo, por exemplo. Nossa batalha continua e não vamos baixar a nossa guarda. Por isso, continuamos a monitorar diariamente a taxa de ocupação em nossos hospitais para oferecermos uma estrutura ótima e exclusiva aos nossos beneficiários, principalmente para aquelas regiões que ainda possuem uma curva ascendente de casos. Sabemos que nas pesquisas anuais, o plano de saúde sempre teve uma relevância muito alta. Estava em segundo ou terceiro lugar como objeto de desejo dos brasileiros. A pandemia fez com que a saúde passasse para o primeiro lugar e se tornasse o bem mais desejado da população. Isso deve permanecer por pelo menos no curto e médio prazo, com potencial aumento na demanda para compras de planos de saúde. É esperado também de trazermos mais pessoas para os programas de prevenção e promoção de saúde. E aí a Apivida tem uma vantagem enorme, que nenhuma outra tem, que é a base de dados de atendimento e resultados dos exames dentro de casa. Bom, dito isso, passo agora a palavra para o Bruno Caos, diretor superintendente financeiro, e Guilherme Naúz, diretor de relação com investidores, que vão detalhar um pouco mais os números do trimestre e seguimos para a sessão de perguntas e respostas na sequência. Obrigado. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Iniciando os slides da apresentação que vocês têm aí na tela, no slide 2, mostramos os principais destaques financeiros e operacionais do segundo trimestre de 2020, dados consolidados de Apivida e suas recém-adquiridas, Grupo São Francisco, Grupo América e RN Saúde. Como destaques do segundo TRI de 2020, nós temos o crescimento de 62,7% da receita líquida, influenciada principalmente pelas receitas provenientes das aquisições. Foram cerca de 528 milhões do Grupo São Francisco, 103 milhões do Grupo América e 35 milhões da RN Saúde. Também teve um impacto do aumento de ticket médio em saúde do Apivida ex-aquisições, de 10,7%, reflexo dos reajustes de preço, mas também das vendas novas. E ainda a contribuição de 135 mil vidas a mais na carteira de planos odontológicos.
Já o crescimento da receita líquida do Apvida ex-aquisições foi de 10,4%. Um bom crescimento mesmo quando consideramos o cenário macroeconômico e o adiamento dos reajustes de planos PME e coletivos por adesão. Houve crescimento de 53,3% nos números de beneficiários total, como já comentado aqui pelo Jorge. A queda de sinistralidade do Apvida ex-SUS, ex-aquisições, foi de 6,1 pontos percentuais. Quando olhamos a sinistralidade caixa também do Apvida ex-aquisições, a queda foi expressiva, foram uma queda de 7,3 pontos percentuais. O nosso EBITDA mais do que dobra no período, com um crescimento de 106,9% e uma margem maior em 6,3 pontos percentuais. Fruto tanto da redução da sinistralidade, como também da adequada gestão de despesas consolidadas, fazendo com que atingíssemos um índice de 8,7% de despesas com vendas e de 9,6% de despesas administrativas. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de reforçar aqui que, por conta da amortização da mais-valia das carteiras de beneficiários adquiridas do Grupo São Francisco América RN no ano passado, nosso lucro líquido não mais necessariamente representa de forma fidedigna a nossa geração de caixa. São cerca de 100 milhões de reais por trimestre, ou 400 milhões no ano, de amortização, que é uma linha não caixa que aumenta as nossas despesas administrativas e reduz o imposto de renda e contribuição social a pagar, deixando mais caixa dentro da companhia para investimentos em M&A. O desempenho do EBITDA, como não é influenciado pelas despesas de depreciação e amortização, representa bem melhor a nossa performance operacional. No próximo slide, no slide 3, acrescentamos a nossa rede desde o segundo trimestre de 2019, 1.190 leitos. Somente no segundo trimestre desse ano, adicionamos mais de 300 leitos para o enfrentamento da Covid-19. E reservamos também mais de 1.000 leitos na nossa rede própria. Durante a pandemia, não tivemos um caso sequer de não atendimento por falta de capacidade. Aliás, nas regiões onde as curvas epidemiológicas são descendentes, inclusive já desmobilizamos o pessoal extra e parte dos leitos, mas sempre deixando uma reserva caso tenhamos uma segunda onda da pandemia. Parte dos equipamentos foi deslocado para as regiões onde as curvas ainda são crescentes. Aqui mostramos o mapa com a distribuição de hospitais por estado. São 39 hospitais no final de junho, 41 pronto-atendimentos, 184 clínicas, 174 unidades de diagnóstico laboratorial e por imagem, totalizando assim 438 pontos de atendimento acessíveis aos nossos beneficiários, em todas as 5 regiões do país. Ao longo do segundo trimestre foram inauguradas 2 clínicas médicas e foram encerradas 11 clínicas médicas, um pronto-atendimento e 3 unidades de diagnóstico, que é fruto de um plano nosso e um trabalho de consolidação do atendimento em novas unidades mais amplas e, consequentemente, com maior eficiência operacional. É importante ressaltar que ainda nos últimos meses foram inauguradas várias novas unidades assistenciais. Em Goiânia, no estado de Goiás, entrou em operação o pronto-atendimento Cora Coralina, que possui mais de 2.500 metros quadrados de área construída e oferece serviços de emergência adulto e pediátrico 24 horas. Inclusive, é a foto que está na capa do nosso release. Em Uberaba, no estado de Minas Gerais, inauguramos uma clínica médica focada no atendimento primário e também uma nova ala de atendimento hospitalar no Hospital Mário Palmério, com ampla estrutura e suporte de atendimento de média e alta complexidade. Em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, abrimos uma unidade laboratorial localizada dentro das instalações do nosso novíssimo hospital. Os números da ANS para junho ainda não foram disponibilizados. Então, nosso market share no slide é de 30 de março de 2020, no final do primeiro trimestre. Estávamos com participação de mercado total de 7,6%. Aqui também mostramos o percentual distribuído por região, sendo que as regiões Nordeste e Norte, onde apresentamos nosso maior market share, tiveram 29,9% e 25,1%, respectivamente. Todas essas aquisições, juntamente com a construção de novos ativos, contribuem para a nossa expansão geográfica, reforçam a estrutura assistencial própria e incrementam os portfólios de beneficiários em várias regiões. Desde o final de 2019, a exposição da companhia passou a ser nacional e tem seguido uma dinâmica diferente. Nosso mercado potencial
potencial aumentou de forma relevante, de forma que, ainda com pequena participação de mercado nas novas regiões de atuação, temos grandes oportunidades de crescimento pela frente. A implantação do nosso modelo de negócio nas novas regiões conectará a companhia a milhões de clientes que terão acesso ao plano de saúde inteligente e acessível. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Guilherme Naus, que é nosso diretor de RI, que vai passar mais detalhes do resultado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve aqui nos comentários para a gente passar para a sessão de perguntas e respostas o mais rápido possível. Passando para o slide 4, os beneficiários da nossa carteira de saúde, na parte de cima, te mostra um crescimento muito forte, né, de quase 45% na carteira total, ali no canto superior esquerdo, sendo que as aquisições estão aqui incluídas, né, obviamente, e no lado direito aqui do slide, os individuais crescem 38% e os coletivos 47%, quase 47%. Então, o crescimento, o blend aí desse individual com o coletivo é que dá os 44,6%. Então, a gente cresce um pouco mais no corporativo nos últimos 12 meses. No Apvida ex aquisições, perdemos 18 mil vidas nos individuais, planos individuais, basicamente por conta da pandemia. Tem também a mudança na política de contratação, a gente já vem falando com o mercado há algum tempo sobre isso, que é uma política mais criteriosa que a companhia adotou, desde o ano passado, e ela tem sido implantada sistemicamente em todas as regiões do país. O objetivo aqui é, de novo, qualificar melhor a venda e, consequentemente, reduzir fraude e aumentar a permanência nos planos, diminuindo o churn. Nos planos coletivos, a gente perde líquido 18 mil vidas, basicamente aqui em função das demissões nos contratos corporativos, ou seja, a gente perde pouquíssimos contratos nesse período, contratos empresariais, mas os contratos em si reduzem de tamanho. Natural e esperado por conta dos ajustes de quadro que essas empresas estão fazendo, e o Jorge já mencionou no início. Olhando a pedida 2T20 contra o 1T20, que não está aqui no slide, a gente perde 13 mil vidas no individual, pelos mesmos motivos. Um ponto importante aqui, que também o Jorge mencionou, a gente já percebe uma forte recuperação nas vendas dessa modalidade. Aí tem um pouco da preocupação das pessoas com a saúde por conta da pandemia. É positivo isso, né? As pessoas buscando a proteção das suas famílias na saúde suplementar. Mês de maio, o Jorge já comentou, foi o pior mês para a gente. Junho e julho já mostra forte recuperação. Inclusive, em julho, a gente já teve um aumento líquido na carteira de varejo, na carteira do individual. Nos planos coletivos, a gente perde, de novo, 2T20 contra 1T20, a gente perde de forma líquida 55 mil vidas. Aqui tem alguns pontos importantes que a gente precisa mencionar. No Apvida ex aquisições, a gente perde 31, dessas 55, 31 é a Apvida ex aquisições, e dessas 31 mil vidas, cerca de 20 mil vidas foram cancelamentos ativos em 3 contratos. O Jorge já tinha mencionado, são 3 contratos que eram deficitários, margem negativa, margem de contribuição negativa, e que a gente não conseguiu chegar no acordo, e esses contratos foram cancelados. Nas adquiridas, a gente perde 24, das 55, 24 foram nas adquiridas, sendo que 17 mil vidas dessas 24 foi um único contrato, que além de deficitário, estava numa região interior do Paraná, que por conta da dispersão geográfica e o tamanho de mercado, não fazia sentido para a gente verticalizar. Tá? As empresas baseadas nessas regiões norte e nordeste, que a gente já mencionou agora há pouco, onde a gente tem um market share elevado, elas já voltaram às suas atividades normais,
e a gente tem visto um pipeline comercial bastante intenso com essas cotações vindas ao mercado. O Jorge já comentou rapidamente que a gente está com um time comercial dando um show aí nessa retomada, já trazendo grandes e relevantes contratos corporativos para a companhia, que vão ser implementados aí nos próximos meses, vão aparecer lá nos números da ANS, deixando a gente bastante otimista para o segundo semestre. Aqui na parte de baixo do slide, ainda no slide 4, a gente mostra uma visão mais de longo prazo, com o CAGR aí acima de 20%, um pouquinho mais forte para os planos coletivos, 27%, e quase 22% para os planos individuais. No próximo slide, a gente fala sobre a carteira de odonto, né? A gente também teve um forte crescimento, 66%, incluindo as aquisições. Os planos coletivos crescem 120%, então um crescimento forte nos coletivos, nos empresariais. Na visão no 2T20 contra o 1T20, que também não está aqui no slide, a gente perde cerca de 44 mil vidas em termos líquidos, pelos mesmos motivos da carteira de saúde, que a gente já mencionou, mas é uma queda menor do que a carteira de saúde, mostrando a resiliência dessa nossa carteira. A recuperação já está acontecendo também nos planos odontológicos, e as oportunidades de cross-selling continuam gigantescas, né? A gente tem aí as adquiridas com uma penetração bastante baixa de planos odontológicos, então na própria carteira de Apvida mais adquiridas, a gente tem uma oportunidade muito grande. No próximo slide, slide 6, rapidamente sobre os tickets médios mensais, a Apvida cresce 10,7%, a gente entende como um crescimento bastante forte, considerando o macro, né? Considerando também que a gente, de forma voluntária, suspendeu os reajustes do PME e dos planos coletivos por adesão por 3 meses. E bem estável, né, os tickets médios aqui em relação aos períodos anteriores. Nesse produto do odonto, né, que é um produto fantástico da companhia, com margens estáveis, o prêmio está estável em relação ao ano anterior, com um potencial enorme, como eu acabei de falar. Aqui, de R$ 12,20 para R$ 11,90, é uma queda de 2% ou 3%, basicamente explicado por uma maior participação de produtos de urgência e emergência no portfólio, que carrega um ticket menor do que o produto full, né, que o produto completo. Aqui no slide 7, receita líquida, o Bruno já detalhou bastante, o Jorge também, receita cresce forte, 63%, no semestre 64%. Aqui a gente representa graficamente que o crescimento foi impulsionado, obviamente, pelo crescimento de beneficiários e o ticket médio, está aí no slide na parte de cima, mas mesmo no orgânico, é importante citar que a gente cresce 2 dígitos, a gente cresce 10,4% a receita no Apvida ex aquisições, que é muito forte, de novo, considerando o macro, considerando a suspensão dos reajustes, considerando redução de vidas, provando que a receita da companhia é bastante resiliente e conseguiu resistir aí até períodos bastante desafiadores como esse. No próximo slide, slide 8, a gente talvez precise gastar um pouquinho mais de tempo aqui nos custos assistenciais e sinistralidade. A gente mostra aqui só o consolidado, sinistralidade total, ou seja, incluindo SUS, PEONA e etc. O nível do 2T20 foi o menor nível de sinistralidade total histórica da companhia, de 54,5%. A sinistralidade caixa, já mencionada pelo Jorge e pelo Bruno, abaixo de 50% pela primeira vez, 49,8% pelo Apvida ex aquisições caixa. Né? Então, um desempenho excepcional. A gente já comentou bastante sobre os impactos do trimestre, da queda dos atendimentos, então não vou ser repetitivo.
Acho que um bom ponto aqui é pontuar o trabalho da equipe da área médica e operacional, que fizeram um trabalho espetacular durante esse período, bastante desafiador, sob a liderança do Alan Benvenuti e do Anderson Nascimento, que guiaram aí de forma única a área médica durante essa pandemia. A gente conseguiu, aqui no canto superior direito do slide, a gente conseguiu aumentar o volume de verticalização. Então, a gente só fica o volume de atendimentos, volume de internações, de consultas e de exames, internalizando 85% do sinistro. Isso é 1,2 ponto percentual acima do mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente olha o semestre, também cresceu 1,8 pontos percentual. Nenhuma obra assistencial da companhia ficou parada durante a pandemia. Isso é importante. Aqui é o mérito da nossa área de engenharia e obras, sob a liderança do André Mello, que tocou todas essas obras com todos os desafios impostos pela pandemia. De impacto da sinistralidade, a gente já comentou, teve a redução dos sinistros eletivos por conta da suspensão da ANS e o distanciamento social. Consequentemente, a gente também teve redução dos gastos médicos, né, gastos com folha médica e outros gastos. E, obviamente, pela redução do volume de atendimentos na nossa rede credenciada, a gente teve uma reversão de PEONA. No próximo slide de ressarcimento ao SUS, a gente recebeu uma ABI no trimestre, que foi a ABI de número 81, né, o mercado recebeu essa ABI em maio. O movimento no fluxo de ressarcimento aqui do lado esquerdo, aquele movimento final ali que é a análise da ANS, da devolutiva da operadora, não seguiu a velocidade que vinha seguindo, né? Então ficou praticamente parado e por isso a gente teve uma redução extraordinária no volume de ressarcimento. Foram só 17 milhões no sinistro, impacto no sinistro, que é essa linha do meio aqui no gráfico da direita, e 12,6 milhões que são multas e juros que impactam a nossa despesa financeira. Então, a expectativa é que, com a retomada dessa velocidade pela agência, desse processamento, que essa rubrica aqui volte a crescer nos próximos trimestres. No próximo slide 10, a gente está basicamente com os níveis estáveis de despesas operacionais. Aqui é o SG&A da companhia, a despesa administrativa, tanto no trimestre quanto no semestre, mostra até uma pequena melhoria aqui, impacto da alavancagem operacional. Os itens de maior impacto são listados aqui no slide, despesas com bônus, gastos com novos colaboradores, headcount da companhia aumentou e teve aí uma contrapartida de menores despesas com viagens por conta da pandemia. Nas despesas com vendas, a gente também tem uma queda no trimestre e no semestre por menor volume de vendas, então diminui o gasto com comissões e também uma menor despesa com publicidade e propaganda. Quando a gente coloca as aquisições, aí o número cai mais ainda por conta das despesas de vendas que são menores como percentual da receita nas empresas adquiridas. No próximo slide 11, a gente já falou bastante aqui sobre EBITDA, só para reforçar de novo a mensagem do Bruno, que o lucro líquido não só ficou pressionado aqui pela depreciação e amortização, especificamente a amortização da mais-valia, mas como vai continuar pressionado nos próximos anos. Então, para a gente passar a olhar como representativo da performance operacional da companhia, o EBITDA e a margem EBITDA, e não somente a margem líquida. A gente tem impacto na mais-valia e também lembrando que no trimestre a gente não teve declaração de juros sobre capital próprio, que aconteceu no segundo trimestre de 2019, nesse ano não aconteceu.
No último slide, que é o slide 12, o fluxo de caixa livre e CAPEX a companhia continua gerando muito caixa, né? Tem aqui o impacto positivo da mais-valia, cresce fortemente a nossa geração de caixa no trimestre e no semestre. Tem a mais-valia, tem a sinistralidade que foi menor, tem a depreciação e amortização fora a mais-valia das empresas adquiridas, e teve o único impacto negativo do trimestre, se eu não me engano, foi um pequeno aumento no nosso capital de giro, que foi consequência do aumento dos estoques da companhia. Foi a nossa preocupação obsessiva até para manter todas as nossas unidades abastecidas por conta da pandemia, com EPIs, medicamentos e equipamentos. O nosso CAPEX de manutenção e expansão, impactado aqui por adições ao imobilizável intangível dessas novas unidades assistenciais, que já foram mencionadas aí pelo Bruno e pelo Jorge, e a gente listou aqui novamente. Com isso eu termino essa parte expositiva dos remarks e a gente abre para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Bom dia, Jorge, Bruno, Firelli, obrigado pelo tempo em responder as perguntas. Eu tenho, na verdade, uma pergunta um pouco mais de perspectiva para o futuro, um pouco dessa indicação do que tem acontecido comercialmente, né? A gente sabe que agora são tempos difíceis, mas, por outro lado, vocês estão numa posição boa para conquistar novos contratos corporativos, né? E comentasse um pouco como está essa questão, o que vocês estão sentindo no campo, se já é possível ver um pouco dessa virada de algumas empresas procurando vocês. Se puder detalhar um pouco mais isso, por favor. Muito obrigado. Legal, Maurício. Muito obrigado pela tua pergunta. Eu estou bem animado com o segundo semestre por alguns motivos. A gente tem uma concentração grande de vidas em regiões que já estão saindo da pandemia de maneira bem objetiva, onde a economia volta à proximidade de níveis pré-pandêmicos. Nessas regiões, a gente já vê uma retomada do varejo, que é muito animador. O varejo já está ali muito próximo de vendas desses últimos dias, já está muito próximo de vendas de níveis históricos. Já no ponto de vista corporativo, dois sinais diferentes. As empresas clientes ainda não voltaram a contratar, não repuseram seus quadros, que deverá acontecer ao longo do segundo semestre, que vai ser um crescimento já contratado, né? Por outro lado, em função da empresa sempre se beneficiar de momentos de dificuldade econômica, houve um aquecimento nas cotações de empresas grandes. Isso vai nos beneficiar seguramente. Já temos contratos assinados que vão ser implementados em função de cláusulas de rescisão com o operador anterior, que vão ser implementados ao longo do segundo semestre. Falo de contratos grandes, de grandes empresas, em regiões norte e nordeste, mas também em regiões adquiridas. Então, eu vejo que nós vamos experimentar no segundo semestre uma retomada sólida e consistente do crescimento orgânico, né? Então, estou animado com perspectivas e acho que nós passamos já pelo pior. E um outro aspecto muito bacana e que gostaria de lembrar é que, como a empresa é a primeira no país em ter rede própria nas 5 regiões, a gente está muito bem posicionado para que não se afete
é por características econômicas isoladas. Por exemplo, a gente é a empresa, não sei qual é a posição do market share, mas nossa presença no Centro-Oeste é fortíssima. Temos muitos investimentos programados para aquela região, novos hospitais sendo construídos lá, nesses estados todos. Entramos em Brasília e em todas as regiões, todas as cidades do Centro-Oeste, que são muito beneficiados pelo agribusiness, que sempre se destaca, que vai continuar crescendo. Essa região vai nos ajudar muito no nosso drive de crescimento orgânico e inorgânico também, assim como as outras regiões do interior de São Paulo, no Sudeste, que também muito baseadas no agronegócio, vão continuar nos ajudando ao crescimento. Portanto, eu vejo com muita animação essa retomada da economia. Acredito que o pior já passou e para o nosso modelo de negócio, dado que o país ainda é muito fragmentado, que a gente está presente em todas as regiões, a gente tem uma possibilidade muito grande de ser o destaque de consolidação no país. Obrigado, doutor Jorge, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, BTG Pactual. Boa tarde, Jorge, Bruno, Guilherme, boa tarde a todos. São duas perguntas aqui do meu lado, de dois assuntos que vocês já tangenciaram, só para entrar um pouco mais em detalhes. A primeira, se vocês pudessem falar um pouco quais regiões que estão, na verdade, puxando mais essa retomada da atividade comercial, se tem alguma região que se destaca, né? Ou se esse crescimento está bem distribuído aí entre as regiões. E uma segunda pergunta, o doutor Jorge até comentou na abertura, mas só para reforçar, se vocês pudessem retomar um pouco para a gente como que estão as fases e prazos para a integração de RN, América e São Francisco. É isso, obrigado. Oi, Samuel, muito obrigado pela tua pergunta. Assim, de uma maneira geral, o varejo vem mostrando, está andando na frente nessa recuperação, sabe? Por exemplo, agora nesse mês de julho, já início de agosto, as regiões aquisidas, notadamente Norte e Nordeste, já se aproximaram muito da meta histórica de vendas. Como eu te falei, para planos corporativos, as empresas objetivamente ainda não voltaram a contratar, mas o varejo é o primeiro indicador que mostra que o país começa a retomar ritmo de crescimento. Então, o varejo, de uma maneira geral, o país deve caminhar bem. A grande notícia, boa notícia, é que as regiões Norte e Nordeste voltam a aquecer do varejo. Vamos esperar agora retomada de contratação para os nossos clientes, que vai ser uma coisa muito bacana, uma venda já comissionada, sem custos de crescimento, isso pode ser muito saudável para a gente. Como lembro também que a empresa fez uma série de concessões nesse período, não é crescimento, mas fala de faturamento, como o Guilherme comentou, fizemos várias postergações de reajustes em pequenas empresas, médias empresas, o plano individual, que é bem importante para a gente, até agora não fizemos reajustes, deveremos fazer do terceiro para o quarto trimestre, isso também vai nos beneficiar no médio e longo prazo. Com relação à tua pergunta sobre integrações, como a gente vem antecipando ao longo dos últimos meses, nós prometemos e divulgamos ao mercado, a gente planejou fazer a integração de São Francisco, por exemplo, em 4 anos, de América em 30 meses, e a gente vai fazer, sim, muito mais rápido que isso. Veja que um dos últimos e mais complexos passos é a integração de sistemas, porque a nossa filosofia de integração ela é bem sui generis, na medida de que quando a gente implanta o sistema, toda a inteligência, filosofia, modelo de negócio vem a reboque, e para isso, naturalmente, precisa haver toda uma preparação do ativo para receber um novo sistema. A gente vem comprando ativos com sinistralidade entre 70% e
pouquinhos por cento, até 85%. O nosso objetivo, a nossa meta, por acreditar e ter muitas ferramentas que nos ajudam, é trazer essa industrialidade mais próxima à experimentada pelo apelido, de 60% até 65%, dependendo da qualidade e das características do ativo. Então, nós vamos antecipar, e uma prova disso é que no terceiro TRI já entra integração de sistemas de América, já estamos todos preparados para isso, e estamos seguindo firme no nosso cronograma antecipado de integração de todos os ativos que nós já compramos. Samuel, o Bruno aqui falando, só para te dar um pouco mais de cor, como o Jorge começou aqui a mencionar, a gente tem previsto a implantação de sistema de operador e SAP no Grupo América e na RGM ainda esse ano, certo? Em seguida, segue a implantação de sistemas hospitalares nessas regiões, e no ano que vem a gente faz a implantação do sistema da São Francisco, sendo o primeiro operador e SAP e depois iniciando a implantação de sistemas hospitalares. Para mitigação de risco, os sistemas hospitalares a gente implanta uma unidade por mês, de forma que a gente vá virando aos poucos essas unidades para não ter risco de virar várias unidades ao mesmo tempo e, obviamente, aumentar o risco da implantação. Então, para te dar um pouco mais de detalhe de cor, esse é o nosso plano a ser executado nos próximos meses. Complementando, a gente vai lembrando das coisas, o que a gente tem feito em integração, que é o Jorge falando, na verdade, não poderia caracterizar apenas como integração de sistema, muito pelo contrário. Nós fazemos a implantação dos nossos sistemas. Raramente qualquer tipo de sistema a empresa adquirida é mantido, porque como o nosso sistema tem tanta inteligência, informação e todas as nossas características e ferramentas gerenciais, se trata muito mais do que a integração, mas sim uma implantação de nova filosofia de gestão, e isso vai ser a base que nos permitirá a ter um controle completo sobre a qualidade da assistencial, também controle de custos bem afiado. Perfeito, bem claro. Muito obrigado, Jorge e Bruno. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú BBA. Boa tarde, Dr. Jorge, Bruno, Guilherme, obrigado pela apresentação. É uma pergunta super rápida aqui do meu lado em relação a PDD. Né? A gente tinha um certo receio aí de como viria essa linha para vocês antes desse trimestre, muito por conta, enfim, do efeito da pandemia, e a gente notou que o número reportado por vocês em relação a isso foi razoavelmente saudável, né? Nos surpreendeu aqui do ponto de vista positivo. Aí, obviamente, a gente está falando de uma linha que tem um efeito exógeno macroeconômico muito forte, mas eu queria ouvir um pouco de você se teve alguma medida que a companhia tomou que, de repente, favoreceu um pouco o controle do PDD especificamente. Ou se também a gente teve algum efeito benigno aí das adquiridas em relação a esse ponto especificamente, pessoal. Então, basicamente isso. Queria ouvir um pouco de vocês em relação à dinâmica de PDD, por gentileza. Obrigado. Oi, Gustavo, Bruno falando. Acho que um dos pontos, tenho até falado isso muito com o mercado, né? Uma das surpresas positivas aqui nesse momento desafiador que a gente passou foi justamente uma redução da inadimplência dos nossos clientes, que mostra a priorização da destinação dos seus orçamentos, seja a empresa, seja a família, ao pagamento do plano de saúde. Isso por motivos óbvios, né? Que não querem perder o plano de saúde, principalmente num momento atípico como esse. Tá? Então, isso, de fato, contribuiu com que a gente tivesse uma estabilidade aí do ponto de vista da PDD, tá? PDD bastante saudável, o que é diferente de vários outros setores, mas isso mostra efetivamente a resiliência desse nosso setor, ainda mais no momento como nós estamos passando. Tá? Então, a perspectiva é de continuidade disso aí. O que nós tivemos no segundo TRI, em relação ao primeiro TRI desse ano, foi um pouco de despesas comerciais maiores, que é fruto dos cancelamentos do contrato, que a gente já falou aqui. Como você deve saber, aí, as comissões elas são diferidas de acordo com o prazo médio do contrato.
e ao cancelar o contrato é lançado todo o que ainda falta para diferir todo ao mesmo tempo. Mas temos perspectivas de continuidade aí de patamares saudáveis de PDD, porque nossos clientes têm demonstrado, inclusive com a nossa parceria, que tendem a não atrasar os seus pagamentos. Um dos pontos importantes que a gente fez aí ao longo do segundo trimestre, além de estar muito próximo dos nossos clientes, mostrando tudo que está sendo feito, né, na companhia, não só para os clientes, mas para a sociedade de uma forma geral, com os vídeos, as interações nas redes sociais, os comunicados ao mercado que nós fizemos aí ao longo do segundo trimestre, é que estando junto com eles, em algum momento a gente fazia parcerias para, por exemplo, suspendemos, postergamos os reajustes aí da CMS, como a gente falou há pouco. Em alguns clientes, a gente fez temporariamente uma substituição dos produtos de plano completo para produtos de cobertura hospitalar e que após 90 dias voltaria para a cobertura completa dos clientes. E com isso, temporariamente, eles pagaram valores aí que podem ser em torno de 30% menor. Então, eu te diria que essa proximidade da companhia com os clientes, em conjunto com o cenário macro de resiliência do setor de saúde suplementar, fizeram com que a gente tivesse essa PDD saudável, né, como você mencionou aí, a estabilidade dessa rubrica em nossos resultados. Excelente, Bruno, está super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco. Boa tarde a todos, obrigado pelo call também. Eu tenho duas perguntas aqui, pessoal. Acho que a primeira delas, eu não sei se quando vocês podem falar disso, mas, enfim, se vocês pudessem dar só uma ideia de como é que está o breakdown dessas... Na realidade, eu gostaria de entender, assim, se as vendas brutas elas estão crescendo, se elas estão estáveis, e, obviamente, essa redução... Vocês já mencionaram ali os dois contratos que vocês optaram por reduzir, mas só para entender como é que está essa dinâmica, principalmente das vendas brutas, acho que é para a gente, essa seria a primeira. E a segunda... Fred, por favor, desculpa te interromper, porque falhou o teu áudio e a gente não conseguiu efetivamente escutar a pergunta. Se tu puder, por favor, repetir a primeira pergunta, eu te agradeço. Não, claro. Não, desculpa. Acho que me ligaram aqui no meio do caminho. Mas, não, vamos lá, pessoal. Acho que essa primeira pergunta, ela é mais em relação, se vocês podem dar uma ideia de como é que está indo as vendas brutas, né? Obviamente, nesse TRI, vocês já comentaram que tiveram esses dois contratos, vocês optaram por não dar continuidade, né? Mas, enfim, eu só queria entender se as vendas brutas também, se elas vêm numa dinâmica de melhora, e aí, obviamente, o que está acontecendo nessa pressão maior aí nessas vidas orgânicas se vem também, obviamente, da redução do quadro de funcionários. Então, acho que é mais a tendência de vendas brutas, se der para falar sobre isso. E a segunda, na parte das sinistralidades das adquiridas também. A gente, pelo menos, tinha um entendimento que nas adquiridas, que são menos verticalizadas, teoricamente, teria mais espaço para reduzir a sinistralidade, dado que, obviamente, as eletivas estão sendo postergadas, mas, na realidade, foi o oposto, né? Na Apvida, a standalone, a redução foi bem maior. Então, eu só queria entender essa dinâmica, se teve algum ponto específico, se a nossa leitura aqui, eventualmente, não tá correta também. Obrigado. Oi, Fred, legal, agora eu posso escutar claramente. Te agradeço a pergunta. Assim, com relação a vendas, a gente nota um comportamento, como eu havia falado, do varejo já de vendas muito próximo a níveis pré-pandemia. Tá? Isso já mostrando uma recuperação. Já com relação à adesão, que são novas entradas de clientes dentro de planos corporativos, já clientes, ou seja, que refletem a recontratação pelos nossos clientes, indústrias, varejo, etc., ele ainda não mostrou uma retomada para níveis pré-pandêmicos, que a gente acredita que deverá acontecer ao longo do segundo semestre. E, por fim, em relação ao canal corporate, esse é que tem sido mais
animador, dado que a gente tem visto, a partir de junho, julho, vários processos de negociação aquecendo, e alguns deles já finalizados, onde a gente foi vencedor. Falo de grandes contratos em várias regiões, e naturalmente que esse mix é que vai trazer o resultado final. E de uma maneira geral, a gente acredita que o segundo semestre será de retomada de crescimento orgânico para a empresa. Com relação à sua segunda pergunta, sobre a redução de sinistralidade no segundo tri das empresas adquiridas. Veja, essas empresas elas tinham sinistralidade entre 69, 70% e até 85%. Esse é o mix desse conjunto de empresas adquiridas que não estavam no nosso relatório no ano passado. Entre algo em torno de 70% a 85%. Veja que o segundo e o terceiro trimestre para essas empresas apresentam o maior pico de sinistralidade. E eles apresentaram uma sinistralidade no segundo tri de 60, me ajuda aqui, Guilherme? 59. Então, se você comparar o segundo tri de 2020 dessas empresas com o segundo tri de 2019, são dados que a gente não publicou, houve redução significativa nesse espaço de tempo. E, adicionalmente a isso, tem uma questão... deixa eu te complementar. Complementando aqui, Jorge, obrigado, o Fred. A gente tem que considerar, quando você pega o segundo trimestre de 2020 versus o primeiro trimestre de 2020, que é o número que você tem aí no relatório, a queda de Apvida ex-aquisições ela é também maior, porque a Apvida ex-aquisições no primeiro tri estava muito influenciada pelo ressarcimento ao SUS, tá? Então, era em torno de 3 pontos percentuais da receita. Tá? Se você desconsiderar o ressarcimento ao SUS, fatalmente você vai ter uma queda semelhante em termos de pontos percentuais, tanto da Apvida ex-aquisições quanto das adquiridas. Então, adicionando aqui ao que o Jorge comentou, em relação ao primeiro tri de 2020, nós temos também essa situação. Perfeito. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado, Bruno. Muito claro. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jorge para suas últimas considerações. Sr. Jorge, por favor, pode prosseguir. Para finalizar, queria agradecer a presença de todos que nos escutaram e dizer que essa empresa vem se dedicando ao longo dos seus mais de 40 anos de existência à sua missão, que é de atender, acolher as pessoas e salvar vidas. E esse primeiro semestre tem mostrado a todos nós um desafio enorme e, por outro lado, nos permite entregar na plenitude a nossa missão, que é de salvar vidas. E um empenho de todo o time, e aqui vai um agradecimento todo especial, carinhoso, caloroso, emocionado, a todo o time que se desdobrou de todas as maneiras possíveis e lutou com todas as armas para que a gente pudesse atender as pessoas, sempre com esse espírito de acolhimento, qualidade e salvando, sim, vidas de maneira muito objetiva. Então, a gente cumpre a nossa missão de existência, atendendo as pessoas da melhor maneira possível. Agradeço também aos demais parceiros, agradeço aos nossos acionistas, que são junto com todo o nosso time, nos dão força para continuarmos investindo, crescendo, ampliando, inovando nessa missão maravilhosa. E, por fim, agradecer muito aos nossos usuários, e aqui vai todo o nosso empenho, amor, carinho, dedicação,
e reforçando o nosso compromisso de, apesar de acreditar que o pior já passou, mas que ainda temos desafios grandes e continuamos firmes e empenhados no sentido de levar a mesma qualidade que nos trouxe até aqui até agora. Então, muito obrigado a todos, um abraço e boa tarde. Obrigado. A teleconferência de resultados da Apvida está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.